Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Que alegria estar aqui com vocês novamente, para que nós possamos então dar continuidade nas nossas meditações sobre o Breviário da Confiança, que traz por título hoje, Juiz e Pai. Deus nos há de julgar. Este pensamento que aterroriza tantas almas deveria consolar-nos. Como poderemos pensar sem tremer no juízo divino, quando santos como São Bernardo e São Jerônimo tremiam só a meditação dessa verdade eterna? Quem vai nos julgar? Um Deus, sim, um Deus de justiça, que encontra imperfeições até nos seus anjos. Mas esse Deus é nosso Pai e Pai por toda a eternidade, Pai das misericórdias. Deus é justo, sim, e por isso mesmo é que devemos ter confiança. Sendo justo, saberá levar em conta a nossa fraqueza, a nossa ignorância e miséria, verá a nossa boa vontade, a pureza de nossas intenções. Temê-lo porque ele bem sabe de que barro somos feitos, portanto, confiança. Perguntaram a Santo Ambrósio, quando moribundo, se não temia o juízo de Deus? Ah, respondeu o santo, tememos um mestre tão bom? Tenha confiança em nosso Senhor, dizia ao sacerdote Frederico Zanan. Ó meu Padre, respondeu o servo de Deus em agonia, como ter medo de nosso Senhor? Amo-o tanto. Amemos o coração de Jesus, fonte de misericórdia e perdão. É nosso juiz, sim, mas também é nosso Pai. Como é doce morrer, dizia Santa Margarida Maria, para ser julgada por aquele em cujo coração vivemos. Queridos, que forte a meditação do dia de hoje. Juiz e Pai. Quantas pessoas que estão assistindo hoje essa meditação, às vezes não se sentem tão agoniadas, às vezes não se sentem assim tão machucadas e feridas, pensando ser tão imperfeitas, tão distante de Deus, tão pecadoras, tão pequena e baixa. Pessoas que às vezes vão se confessar, mas fica com aquela dúvida no coração, será que Deus me perdoou? Será que Deus me perdoou? Pessoas que vivem com um escrúpulo muito grande, tem muito medo, medo de tudo. Tudo a pessoa às vezes acha que é um pecado, tudo ela acha que ela está ferindo a Deus. Ela está num lugar, se alguém cai, ela já fala, nossa, a culpa foi minha, e ela não tem nada a ver com a história. Ela está lá na igreja, o som parou de funcionar, nossa, a culpa foi minha. Quantas pessoas que têm esses complexos, um complexo de inferioridade, um complexo de achar que tudo que acontece ao redor gira em torno dela. No sentido de que tudo de ruim acontece porque ela está ali. Pessoas que se acham que, onde eu chego parece que eu levo uma maldição. Deus hoje, Ele está para te dizer que Ele te ama, que você é uma filha e um filho amado dele. Às vezes a gente pensa nessa questão de Deus ser juiz e realmente nós temos que levar em consideração isso, porque às vezes as pessoas abusam da misericórdia de Deus, falando, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, ótimo, mas Deus não vai passar a mão na nossa cabeça se a gente não lutar pela nossa santidade. Deus ele não vai nos arrastar para o céu. Tem uma frase, se eu não me engano, é de Santo Agostinho, que diz, Deus criou o mundo sem a ajuda dos homens, mas Ele não salvará o mundo sem a cooperação dos homens. Ou seja, para criar o mundo, Deus não precisou da nossa ajuda, mas Ele não nos salvará se nós não cooperarmos com Ele. A nossa salvação, ela está em Jesus Cristo crucificado, no sangue puríssimo do Senhor, derramado na cruz daquele Calvário. Mas Deus, Ele não irá aplicar os méritos da salvação do seu Filho na nossa vida se nós escolhermos o pecado. Por isso nós devemos abandonar o pecado, devemos nos desligar do pecado, lutar contra o pecado, mas nós entendemos, eu entendo, e provavelmente o Monsenhor entende, que há coisas dentro de nós que são difíceis da gente se levantar. E a gente confessa, cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa, cai, confessa, cai, que a gente começa a ficar desanimado. A gente começa a falar, poxa Jesus, parece que eu faço de tudo. Eu vou na missa, eu me confesso, eu rezo, eu jejuo, eu durmo no chão, eu faço penitência, eu isso, eu aquilo, eu estou fazendo tudo.
o que os pregadores, o que os padres, o que os santos falam, mas eu não consigo vencer esse pecado. Não consigo vencer o pecado A, o pecado B, o pecado C. O que acontece comigo? Irmãos, tem coisas na nossa vida que são mistérios e nós não temos uma resposta pronta. Mas lembre-se de uma coisa. Uma vez uma pessoa perguntou para um monge, falou assim: monge, o que vocês fazem dentro daquele mosteiro? E o monge falou: olha, filho, lá nós caímos e levantamos. Caímos e levantamos. Caímos e levantamos. Até que nós cairmos de novo. E quando nós estivermos para levantar, então nosso Senhor Jesus Cristo virá na sua glória e no seu poder para encerrar a história da humanidade. Então Ele nos pegará pela mão e nos levantará definitivamente. A nossa carne é fraca, nós somos frágeis. O Senhor, por ser um juiz justo, nós devemos às vezes nos apegar a um pouco isso. Deus, Ele é um juiz justo e por ser justo, o próprio Senhor fala, Ele sabe o barro que nós somos feitos. Ele sabe a nossa miséria, sabe o nosso pecado, sabe a miséria da nossa vida. Ele nos compreende. Então não tenhamos medo da justiça de Deus. Nos agarremos à misericórdia do Senhor, busquemos a misericórdia de Deus, não abusando. Mas para isso é necessário que nós lutemos, porque nós precisamos lutar. Você está caindo? Tudo bem, luta. Não para de lutar, não desista, não consigo vencer, continua lutando, porque um dia Deus irá te levantar definitivamente, Ele te pegará pela mão e te levantará. Só que Ele só irá fazer isso se Ele perceber que você está tentando. Agora, se você desistir, aí, meu querido, aí Deus não poderá fazer nada por você e nem por mim. E aqui eu queria terminar finalizando com uma coisa. Eu conheci diversas pessoas nessa minha caminhada de igreja, pessoas que tinham uma vida de oração muito bonita. E, infelizmente, de uma hora para outra caíram, se entregaram para uma vida de pecado e começaram a viver o pecado, abertamente, publicamente. E às vezes eu ficava pensando, meu Jesus, por quê? Como? Como, Jesus? Como dói o meu coração quando isso acontece, quando eu vejo uma pessoa que eu me lembro que essa pessoa estava do meu lado, numa vigília, numa oração, na missa, fazendo penitências. Eu lembro que essa pessoa estava do meu lado e hoje eu vejo certos amigos numa vida tão errada e devassa. Queridos, se você for sincero, aqueles que estão numa vida de pecado, se forem sinceros, do fundo do coração, todo esse pecado que vocês estão vivendo não preenche. Não preenche. Vocês saíram da igreja, resolveram parar de lutar, desistiram de lutar. Porque acharam que isso não era para vocês e foram para o mundo. Só que nada do mundo está preenchendo esse buraco, porque o buraco continua. Às vezes Deus estava ali, já para te pegar pela mão, para te levantar, para te tirar dessa miséria. Mas você desistiu. Mas sempre há tempo de voltar. Voltem. Deus, Ele nos quer perto dEle. Não desistamos do Senhor. O Senhor nos ama. Ele é um juiz justo e misericordioso. Fiquem com Deus. Salve Maria.